Lucas capítulo 17, versículos 5 e 6. Você achou aí? Amém? Muito bem, diz assim a palavra do Senhor. Diante disso, pediram os apóstolos ao Senhor: aumenta a nossa fé. Ao que encorajou-os o Senhor: se tiverdes fé do tamanho de uma semente, ou numa outra versão, de um grão de mostarda, podereis dizer a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Senhor, fala ao nosso coração nessa noite, no nome de Jesus. Eu gostaria de hoje, de uma forma bem breve, falar com os irmãos a respeito de fé. Fé é uma palavra tão comum, tão usada no nosso meio, né? A palavra fé, no conceito cristão, religioso, no mundo religioso, é algo muito, mas muito usado e muito conhecido. Eu falei para os irmãos que esses dias eu fui pego de surpresa por uma conversa que ela gerou algo em mim, e na verdade está gerando ainda. O grande problema meu e seu é que muitas vezes nós queremos que as coisas da nossa vida elas sejam instantâneas. E eu quero dizer para você que a maioria das coisas na nossa vida, pelo menos Deus trabalhando, muitas vezes não é instantâneo. Só para você ter uma ideia, tem coisas que você faz na vida, tem costumes, pensamentos, conceitos, valores e princípios que você pratica desde quando você nasceu. Você foi ensinado. Tem coisas que, algumas coisas, alguma forma, alguns posicionamentos na vida e algumas coisas como você enxerga a vida, ela foi colocada em você por anos, por conta de criação de pai e mãe, de lugar, de cultura, de ambiente. Algumas coisas são colocadas em nós por conta de experiências, de traumas. E você sabe que muitas vezes a gente vive uma vida inteira sem mudança, sem transformação, por conta que de repente a gente quer que as coisas aconteçam assim, num virar de chave. Pode acontecer? Pode, mas muitas vezes não é. Agora, a verdade é de que mais poderoso do que terapia, evangelho é. Não estou menosprezando terapia, se tem algum terapeuta, psicólogo, não. É uma ferramenta abençoada, está tudo certo. Mas hoje a gente vê uma sociedade vivendo mais dependente
de uma carícia emocional, de uma aceitação emocional, do que de verdade, de transformação, de mudança, mesmo sabendo que tem que mudar. Quantos de nós sentados aqui estamos, que sabemos que precisamos de mudar e não mudamos? Que sabemos que o nosso conceito está errado e não mudamos? Que sabemos que precisamos de tomar uma posição, uma decisão e não fazemos? E quando somos confrontados com isso, paramos, esperamos esfriar e continuamos vivendo do mesmo jeito. Quero falar com você um pouquinho disso mais tarde. Mas o porquê que então a gente não consegue ver tanta transformação e tanta movimentação? Sabe por quê? Eu estava pensando esses dias, por que parece que há uma lacuna entre o evangelho da Bíblia e o evangelho que a gente vive? O Deus da Bíblia, que a gente olha lá, desde Gênesis até Apocalipse. Eu estava conversando com uma pessoa ontem, nosso líder da diaconia, o Vinícius. E aí a gente estava conversando assim, daquelas pessoas assim que racionalizam tudo, né? Tudo racionaliza, tudo. Porque a gente crê que um homem ficou 3 dias dentro de um peixe e depois foi vomitado no destino. 3 dias dentro de um peixe e depois foi vomitado no destino. Primeiro Uber aquático que houve. E não morreu. Nós cremos que uma mula falou. Aí você vai falar, pastor, eu vejo uma mula falando todo dia. Cuidado. Ela entendeu, viu, irmão? Ou ele entendeu. Nós cremos que uma mula falou. Nós cremos que um machado flutua. Lembra de Eliseu? Joga madeira. E outra, e que a madeira virou imã. 2 coisas aconteceu. Ou o machado virou isopor, ou a madeira virou imã. E do poderoso ainda. Sim ou não? Nós cremos que anjo vem falar com os outros, que virgem gerou, que velho de 100 anos gerou. Isso acontece, lá no sertão acontece. Nós cremos que morto ressuscitou. Agora, vou fazer a pergunta de novo. Você crê? Então se alguém chegar para você e falar assim, um cavalo falou comigo, tá vendo? Você fala assim, não dá. Por que não dá? Por que Deus não pode usar mais um cavalo? Aí os teólogos de plantão, ou aqueles que gostam de racionalizar, falam assim, não pastor, depois que fechou o canon, não faz mais isso, está equivocado. Não é verdade. Por quê? Porque quando Jesus vem, a Torá já estava escrito um monte de coisa. E no tempo de Jesus, mesmo, deixa eu te dizer uma coisa, mesmo com tudo revelado ali, os fariseus conheciam tudo, e anjo continuou visitando, profeta continuou falando, visão continuou acontecendo, milagres. E depois que Jesus ressuscitou, você fala, mas que Jesus não tinha morrido. Então depois que Jesus ressuscitou e foi, continuou também. Aí você vai falar assim, não, mas foi até os apóstolos. Mas depois dos apóstolos continua ainda. Agora o problema, meu e seu, não é, Maurício? É que parece que há uma lacuna, Júlia, entre o evangelho que eu leio na Bíblia e o evangelho que eu vivo, Tony. Sim ou não? Vocês têm coragem de concordar? Alguém já pensou nisso? Tipo assim, a mesma coisa, Deus pode fazer, mas na verdade você fala assim, mas Ele não vai fazer. Ninguém duvida que Deus pode. Sim ou não? Eu só não creio que Ele vai fazer, ou que Ele fará. É aí que está o problema.
Porque a linguagem ou o comando que o poder liberado de Jesus na cruz do Calvário, o comando do poder do Evangelho, o que liga, o que faz, o que conecta, o que faz as coisas acontecerem, ainda é a fé. E não mudou de linguagem. O céu responde à fé. O céu não responde sacrifício, porque um sacrifício já foi feito. Vamos fazer, para mim não ser antiético. Tem a fogueira, vamos fazer a cascata santa. E aí as pessoas acreditam que a cascata santa vai resolver. Não, isso é sincretismo religioso. É acreditar em coisas. Agora qual que é o problema, Mauro? O problema é que tem que ser ativado em nós essa linguagem que o céu responde. Jesus disse assim: se creres, ele disse para quem? Para Maria. Lázaro fazia 4 dias que estava morto, fedendo. Marta vem, se o Senhor tivesse voltado. Não, mas vai ressuscitar? Eu creio que Ele vai ressuscitar no último dia. Teologia, conhecia a Bíblia. Já tinham ensinado para ela que no último dia todo mundo ia ressuscitar. Senhor, eu creio que no último dia todo mundo vai ressuscitar. Não, Jesus não estava falando disso. Aí Maria chega e fala assim: se você crer, você vai ver a glória de Deus. E o que Maria faz? Eu creio que o Senhor fará. Aí tem a discussão, a realidade de dois homens. O moço rico, que tinha tudo, e queria colocar Deus como acessório. Lembra da ministração da Ana Júlia, que ela disse que a gente quer colocar Jesus na mesma prateleira do monte de coisa? Achei fantástico isso. A gente quer Jesus na vida da gente, mas a gente quer colocar Ele numa prateleira que tem um monte de coisa. A gente quer colocar Jesus na prateleira onde a gente guarda as coisas mais importantes. Não, mas Ele também é importante, eu vou colocar na mesma prateleira. Não, Jesus não serve para a mesma prateleira do marido, da esposa, da casa, do carro. Jesus não, Ele não é esse lugar. Ou Ele é o primeiro ou Ele não é. Mas a gente acha que pode abraçar Jesus, abraçar o Evangelho e colocar Ele na mesma prateleira como todas as coisas. Então não dá certo. E aí então, esse jovem, ele pega e diz assim: não, vai e entrega tudo, porque Jesus olha para o coração dele e sabia que na verdade ele até queria Jesus, mas ele queria Jesus com tudo que ele tinha. E Jesus disse: não, você não pode me colocar no mesmo patamar, que é o que muita gente está aqui nessa noite. Você quer Jesus, mas você quer Jesus junto com um monte de coisa. Você quer Jesus sem abrir mão de muitas coisas. Não, não existe. Jesus é uma decisão radical, irreversível, total. É só Ele. Ponto. Mas esse jovem queria Jesus. Não, vai e vende tudo que tem, porque Jesus tinha problema com dinheiro. Não, mas ele sabia que aquilo é que impedia ele de receber. Pastor, então significa que muitas vezes aquilo que eu mais valorizo pode estar tomando o lugar de Jesus? Pode. E se tiver, é um empecilho. Isso daí pode estar entre você e Jesus. E Jesus pode estar mandando você falar: larga disso, porque senão você não vai me ter. E aí a gente fica querendo Deus, mas não abre mão de nada. Alô? Você está acompanhando o raciocínio, sim ou não? Ou a gente frequenta a igreja para melhorar a vida. Pastor, eu queria melhorar a vida. Sabe o que é? A gente tá brigando demais lá em casa, e a gente queria melhorar. Não, Jesus, Ele não melhora a vida, Caio. Jesus, Ele transforma a vida. Pastor, sabe o que é? As coisas estão difíceis lá, emprego não estão conseguindo pagar as contas. Diz que Jesus, não é, também não é essa casa aqui, disso aqui não.
Aí Jesus fala assim para ele: vai, vende tudo que tem e vem me segue. Ele não vai, Jesus diz: fazer o quê? Aí alguém pega e fala assim: Senhor, como é que vai ser então esse negócio aí? Nenhum rico vai entrar? Jesus vai sim. Vou mostrar para você como é que vai. Aí ele encontra um outro rico. Além de rico, ladrão. Pior, Zaqueu. E sem Jesus pedir nada, Zaqueu fala assim: eu vou vender tudo que eu tenho, vou dar metade. E se eu roubei alguém, e esse se eu roubei era uma confissão, você sabe que você roubou, eu vou restituir. Aí Jesus diz assim: ó, hoje a salvação entrou nessa casa. E Jesus diz o quê? Porque aquilo que é impossível ao homem, ele tinha respondido antes, aquilo que era impossível do homem fazer, é possível para Deus. Então, eu quero que você me acompanhe nessa noite. A palavra vai ser muito simples, porque nós temos... Eu quero depois orar. Aquilo que é impossível, hoje você tem algo impossível na sua vida. Pastor, faz anos, isso daqui não resolve. Não tem condição. Então, aquilo que é impossível para você, é possível para Deus. Pastor, eu já desisti do meu casamento. Não dá, não tem condição, é impossível. Ótimo. Porque eu já aprendi isso há muito tempo, que a matéria-prima do milagre é o impossível. Pastor, é impossível, aquela pessoa não muda. Ótimo. Você tem o impossível? Sim. Eu quero mostrar para você o que pode fazer o impossível se tornar possível. É a palavra fé. Aí você vai dizer assim para mim: pastor, o problema é que eu não tenho uma grande fé. Não, a Bíblia não fala de ter grande fé. Esse texto, os discípulos, depois de terem sido confrontados com uma situação que eles abalou a vida deles, e eles entenderam assim: rapaz, para viver isso que Jesus está falando, ele fala assim: Senhor, aumenta a nossa fé. E Jesus corrige-os, respondendo corretamente. Ele diz assim: se tiverdes fé. Ele fala assim: aumenta a nossa fé. Ele diz assim: não é o tamanho, é se você tem. E não é a quantidade, ela pode ser... E eu fui procurar no original, é exatamente como está traduzido. Jesus ali está falando de tamanho. Ele pega um grãozinho de mostarda, que naquela época era a semente menor que existia, e diz assim: se for pequena, do tamanho do grão de uma mostarda. Nos textos, numa outra versão, diz que ele aponta para um monte grande. Aqui está falando que é uma amoreira, que é grande também. Ele diz assim: você vai falar assim: monte ou amoreira, sai daqui e vai plantar lá. E não está dizendo que ela vai pensar, ela tem que ir. Agora, o meu problema e o teu problema é que quando chega nisso, a nossa mente trava, a gente para. Sim ou não? Porque você vai falar assim: pastor, não tem jeito de um monte ser transportado. A Bíblia diz que tem. Ah, mas é figurado. Sim, ela simboliza os montes da nossa vida, as impossibilidades, os impossíveis, os problemas que não solucionam nunca. Sim, é fato. Mas ela também pode ser um monte literal. Ela pode ser algo intransponível, que ninguém consegue mudar. A fé pode fazer. Agora, que tamanho de fé é essa? Não é tamanho. É só se eu tenho. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, você está aqui comigo, amém? Coloca aí para mim. Ora, a fé é a certeza que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Deixa eu te mostrar uma coisa. Você está aqui comigo, sim ou não? Já é 9h15. Oh meu Deus.
Deixa eu te falar uma coisa, querido. Essa música é boa, né? Ah, eu quero ser como tu, Jesus, eu quero ser como tu. Eu quero ser um vaso em tuas mãos. Eu quero ser como tu. Aleluia. Aqui, ó. Numa outra versão, na Almeida, a fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Agora olha que interessante. A palavra fé aqui é do original pistes. Pistes, fala comigo, pistes. Pistes. De alpistes. Você só tira o al, pistes. Vira para a pessoa e fala assim, pistes. Está falando grego. Fé. Que é isso, pastor? Que significa confiança, fidelidade, convicção e dependência. Significa o quê? Significa confiança, significa fidelidade, significa convicção e significa dependência. E ela não é algo intelectual. Deixa eu te mostrar uma coisa. A fé, ela não é abstrata, Liara. A fé, ela precisa de se materializar. E ela se materializa como, Maurício? Ela se materializa em ações e atitudes, em postura. Tanto é que Tiago, ele vai falar disso. Ora, a fé sem obras é... O que é obra? Sem ação, sem atitude. Ela não gera, Gabi. É um saco vazio. É um útero sem feto. Fé não é abstrata. Fé, ela é acompanhada de atitude. Por isso que a palavra vai dizer, e Abraão creu e saiu. Abraão creu e saiu. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Tá bom. Pega a Sara, pega as coisas e sai. Mas sai para um lugar que ainda ele não sabia nem onde era. O problema é que a gente não entende que fé é uma ação que requer uma postura, uma atitude e uma ação para se caracterizar a fé. Uma fé que eu fico esperando acontecer para depois agir, não é fé. Isso não é fé. Porque a fé, a fé, ela cria fundamento. Porque, olha que interessante. Deixa eu te mostrar uma outra coisa. Você está aqui, por favor, amém? Vamos dar um outro exemplo? Noé creu, pela fé Noé construiu uma arca. Vai chover. E vai inundar. Só está falando, vai. Faz um barco. Farei. O que você está fazendo? Um barco. Ô louco, não tem nem água. Mas falou que vai chover. Vai. Vocês sabem a história daquele povo que estava numa seca tremenda? E aí o pastor convocou uma reunião de oração. E essa reunião de oração era para orar pela chuva. Fazia muitos anos que não chovia. E de repente a mãe vai
pega as crianças, e de repente a menininha sai com o guarda-chuva na mão. Aí a mãe fala: o que você está fazendo com esse guarda-chuva? Ué, nós não vamos orar por chuva? Se nós vamos orar por chuva, eu tenho que me preparar para a chuva. O problema é que a gente vem para um ambiente onde tudo pode acontecer, mas a gente vem com o coração de que nada vai acontecer. Sim ou não? Aí logo não é mais fé, e a gente não toca o céu, porque aí o impossível não pode ser ativado, porque o impossível é ativado se crer. Logo, o morto não ressuscita, porque não tem. Logo, o doente não é curado, porque não tem. Logo, tudo aquilo que eu gostaria que Deus fizesse, Ele não fará, porque não tem fé. Mas pastor, por que então a gente, em tempo de seca, não sai com guarda-chuva quando a gente vai orar? Porque a gente está preocupado sempre com a nossa reputação. Mas o que vão pensar de mim? O Cato está aí? Sim ou não? Acho que não. Ontem o Cates, nosso irmão, ele tinha um problema de ácido úrico terrível. Ele saiu para tomar injeção. Estava trabalhando para você, certo? O Daniel. E ele entrou ali na cozinha, vai eu, o pastor Nato, não sei se foi na cozinha onde a gente estava, ele entrou assim, ó. Mas com um semblante de dor, eu falei: o que foi, irmão, que você está assim? Ele falou: estou indo para o hospital, eu preciso tomar uma injeção, porque eu preciso tomar uma injeção para mim trabalhar. O que é? O ácido úrico. Então não estou aguentando de dor, pastor. Eu falei: não, vem aqui, vamos orar agora. Impomos as mãos sobre ele. E aí a gente fica pensando que tipo de oração a gente faz. E a gente é tentado em gastar nossa teologia. Deus do céu, Deus dos céus, Deus dos mares, Deus vale, Deus dos montes, ó soberano, Yeshua, Kadosh. Aí você vai querer para tentar impressionar Deus, ou na verdade enrolar você mesmo. Sim ou não? Ou senão a gente vai por aquele caminho assim: Senhor, eu não sei se é da tua vontade, mas se for da tua vontade, cura ele. Agora se não for, Deus, que ele aguente a dor. Se for para orar assim, nem ora, irmão. Deixa o cara do jeito que ele está mesmo. Aí eu fui orar e Espírito Santo, que jeito que eu oro aqui? Pensei comigo. E o cara disse assim: ai. E o pastor Nato esperando eu orar. Aí eu lembrei que jeito que o povo orava naquela época. Que jeito que Jesus orava, pastor Zecão? Seja curado em nome de Jesus. Dor, vai embora. Ele olhou para mim e falou assim, porque ele não estava conseguindo fazer assim com as mãos. Ele começou a fazer assim com as mãos. Eu falei: pastor, esquentou meu corpo, esquentou o sangue. Eu falei: vê se você consegue, você estava com dor não? Ele falou: não estou. E ele começou a andar, meu irmão, ele começou a ir para lá, ele começou a ir para cá, ele deu risada e ele falou assim: uai, a dor foi embora. Eu falei: mas cara, que foi? Não mandamos ela embora, ué. Ela não tinha outro lugar para ficar. Aí ele foi assim, de embora, depois ele voltou, me abraçou de novo. Rapaz do céu. A hora que ele foi embora, eu falei: rapaz do céu, o que é isso? Sabe o que é? Pastor, é que o Senhor tem poder. De maneira nenhuma, eu sei que não, irmão. Não curo mais nem diarreia em mim. Tem que tomar maisena com limão.
não há poder nenhum. Agora, uma coisa que eu aprendi: todo crente, ele é uma bomba em potencial. Se você é salvo, entregou sua vida a Jesus, nasceu de novo, foi selado com o Espírito Santo, Satanás tem medo de você descobrir o poder que você tem na sua vida. É por isso que ele quer nos manter cativos. Ele quer nos manter debaixo de ignorância. Ele quer que a gente continue vivendo sem poder, sem autoridade. Aquilo que nós temos, nós não usamos por ignorância. Ignorância no sentido de conhecimento. Porque você, meu irmão, tem algo que Jesus tem. Que tudo que Jesus fez, Ele fez através do Espírito Santo. Pastor, mas como que isso é ativado? Pela fé. Pastor, mas eu não ouvi Deus falar comigo. Então eu vou repetir o que Deus falou, porque aí você vai saber que Ele falou com você. Ele diz lá no texto de Marcos, capítulo 15, versículo 16: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se tiver alguém doente, põe a mão sobre o enfermo e cura o enfermo. E se tiver pecados, os pecados vão ser perdoados. E se tiver demônio, o demônio vai embora. E fazer isso no meu nome. E fazer discípulos de toda a nação. Você não precisa de ouvir uma voz. Você não precisa de ter um sonho. Você não precisa de ter uma revelação. Essa palavra basta. E se eu e você crermos nela, ela é a base. Hebreus 11:1. Porque a fé, coloca aí para mim por favor, é o firme fundamento. Sabe o que é fundamento? Quando você vai fazer uma casa, você não constrói ali os alicerces, aonde vai ser colocado, é o fundamento, é a certeza, é a base. Olha que interessante. Você está aqui comigo, sim ou não? A palavra grega para isso é hipostasis, que significa fundamento, substância, realidade essencial, base que sustenta algo. Fé, escuta o que eu vou te dizer, é a realidade essencial. Ei, escute, você tem que entender essa parte do negócio. O que é? Faz de conta que isso daqui é impossível de ter. O que é? É um vidrinho com óleo. Você está aqui comigo, sim ou não? É um vidrinho com óleo. É impossível de ter isso daqui. Mas eu peço a Deus o que eu quero. Sabe o que é fé? A fé faz eu ter certeza de que esse vidrinho já está na minha mão, sem ele estar na minha mão. Ele não chegou, mas a fé me faz ver ele. A fé me faz eu celebrar ele. A fé me faz descansar de que ele já está aqui. Porque a fé é o fundamento das coisas que não se veem. Eu estou vendo ele não, mas a substância já existe. A fé fez ele existir, ainda que ele não exista. E quando essa fé entra em ação, pronto, é só questão de tempo. Vai chegar, por quê? Porque já está. Aí eu já consigo agradecer, por quê? Porque chegou? Não, porque a fé já gerou, ela já é a substância. Lembra de Abraão? Romanos 4 vai falar sobre isso. Porque Abraão, crendo contra a esperança, creu ser pai de
uma grande nação, ser pai sem ter ainda gerado, ainda olhando, porque a fé, ela não nega a realidade. Sara já tinha 90 anos, ele já tinha 100, era impossível, mas a fé não leva em conta o que os olhos vê, porque Abraão já cria que ele ia ser pai, e porque ele creu, Deus fez, a promessa chegou. A fé faz acontecer, a fé gerou Isaac, a fé gerou Isaac. Você entendeu, sim ou não? É essa linguagem que o céu responde. Pastor, mas como que a gente vai ficar seguro de não querer coisa que não é de Deus? Então, é por isso, meu irmão, que é impossível alguém que não tem o Espírito Santo viver uma vida de fé. Porque fé não é pensamento positivo. Fé, ela traz em você essa convicção. Pastor, mas isso me tira o medo? Não. Ignora a realidade? Não. A fé não faz isso, mas a fé não te para. A fé não deixa você parar. A fé não deixa você deixar de tomar atitude. A fé vai fazer você crer que aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir aquilo que você não pode fazer, mas Ele disse. De repente você está sentado aqui e é só você que é cristão na sua família, mas ninguém. Pastor, como é que eu faço com isso? Abrace uma palavra que Deus disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se o Senhor salvou você, é um sinal de que através da tua vida toda a família vai vir. Chega para Deus e fala para Ele, Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Deus, a boa obra começou comigo, mas vai terminar quando vir toda a família. A boa obra, meu marido salvo. A boa obra é a minha esposa salva. A boa obra é meu filho salvo. A boa obra é a minha família salva. A boa obra, Deus, é o Senhor fazendo por completo. Eu creio, eu descanso nisso. E nós aprendemos domingo passado que a palavra do Senhor, ela não morre nem, até mesmo depois que eu morro. A promessa não morre, Deus cumpre aquilo que Ele diz. Você conhece a história daqueles dois homens, dois irmãos, que eles viviam uma vida dissoluta, uma vida boêmia, uns homens que não tinham temor nenhum, mas eles tinham uma mãe que orava por eles todos os dias. E essa mãe orou a vida toda por esses meninos, que depois se tornaram homens, mas eles nunca se converteram enquanto a mãe vivia. Um dia a mãe morreu, e depois que a mãe morreu, eles foram pintar o quarto da mãe, porque eles iam preparar para vender a casa. Enquanto eles estavam pintando o quarto, um estava embaixo assim, o outro em cima no andaime, e de repente eles olharam perto da cama, onde a mãe ajoelhava. Ei, tinha a marca dos joelhos da mãe. Aquelas casas antigas, de vermelhão, tinha a marca dos joelhos da mãe. De repente um olhou para o outro e disse assim: ei, olha a marca dos joelhos da mãe. Aí o outro disse assim: aqui é onde ela orava por nós todos os dias. O Espírito Santo veio, pegou os dois, eles caíram chorando de joelhos e entregaram a vida para Jesus, porque depois os outros, eles foram testemunhais. A fé, ela não para comigo. A fé, ela é um legado que passa. Ei, eu não sei o que você está vivendo, pastor, mas não tem mais jeito. Então, é isso que tem que mudar. Agora, claro, irmão, que junto com isso nós precisamos de um alinhamento em Deus.
Como eu disse no início, acabou meu tempo. Como eu disse no início, eu fui pego por uma palavra esses dias, da igreja que eu fui visitar quinta-feira passada, e parece ironia. Eu tinha ministrado 15 dias antes, 20 dias antes aos líderes daqui dessa casa, e eu usei a mesma expressão que eu ouvi. Eu falei: irmãos, a fé que nos fez iniciar esse trabalho lá na José Paulino, enquanto nós éramos duas famílias só, que nos fez romper, a fé que nos fez continuar nos momentos mais difíceis que passamos, a fé que nos firmou, a fé que nos trouxe de lá para cá, a fé que nos fez ir para o sertão, a fé que nos fez começar um trabalho em Gramado, a fé que nos fez começar em Conchal. Alugamos a igreja de Conchal, entrou pandemia, irmão, com todos os custos, ficou a pandemia inteira fechada. A fé que nos fez iniciar em Araraquara, a fé que não tem nos movido. E eu disse aqui para a minha liderança, eu disse assim: irmãos, é tempo de crescimento, é tempo de frutificar, é tempo de viver o extraordinário, é tempo de viver o sobrenatural de Deus, é tempo de chuva, é tempo em que Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio, amém? Eu tenho uma igreja viva aqui comigo, você está vivo, irmão. E quando eu sentei para ouvir um homem, eu falei: irmãos, a mesma fé que nos fez iniciar, é a fé que vai nos fazer continuar, é a fé que vai nos fazer romper, irmão. Porque deixa eu te dizer, a fé que fez Josué andar com Moisés, é a mesma fé que fez ele dirigir o povo e atravessar o Rio Jordão. A mesma fé que fez eles atravessar o Rio Jordão, é a mesma fé que fez eles dar 7 voltas em Jericó e gritar e o muro cair. É a mesma fé, Liara. Ei, a mesma fé que faz uma dor de cabeça ser curada, é a fé que faz um câncer ser curado. Porque o que Deus diz não é o tamanho da montanha, é de se tem fé. Ele pega a fé e fala assim: está vendo a montanha? Você não precisa de uma fé equivalente ao tamanho do teu problema, você só precisa de uma fé pequenininha, você só tem que ter fé. E aí, ouvindo aquele pastor, ele disse que ele estava vivendo grandes desafios, e alguém chegou para ele e falou assim: pastor, é a mesma fé que te trouxe de lá até aqui, que vai te levar daqui até lá, é a mesma fé, pastor. Daniel, a fé que te fez iniciar, é a mesma fé que vai te fazer ir a lugar que você nunca imaginou. A mesma fé, Vitinho, Zecão, a mesma fé. É a mesma fé, Renata. Leonardo, a mesma fé que te fez sentar lá no Enocope com 5, 6 homens, sem esperança, decepcionado. É a mesma fé que te leva a sentar hoje com autoridades. É a mesma fé, Gi, que te curou lá, que vai continuar te levando a um lugar de crescimento maior. É a mesma fé, Eric, que te fez pegar um ônibus e começar a comprar roupa e botar numa sacola e entregar nas casas. É a mesma fé que te fez abrir uma loja, que vai fazer você abrir a segunda, a terceira, a quarta. É a mesma fé, Magu. É a mesma fé, Maurício, que fez você acreditar que você dava conta. O que você não pode é retroceder, porque o mesmo livro vai dizer: porque se você retroceder, a minha alma não tem prazer.
Deus não tem prazer em quem retrocede. Porque Ele está dizendo assim, por quê? É a mesma fé, Brandão. Mas o problema é que quando a gente acha que tem alguma coisa, então aí a gente começa a pesar se vale a pena. Eu posso perder. Então aí você já não está mais confiando naquele que deu, mas você está confiando em você para administrar. Agora você não está mais confiando naquele que te sustentou e te segurou. Agora você está confiando na tua capacidade. Não sei se você está entendendo. A fé que me fez, junto com o pastor Francisco, entrar nesse barracão e era enorme. E assumir 2, 3 vezes mais, dizendo assim: o Deus de lá é o mesmo Deus daqui. Vai ser o mesmo Deus do Shopping Nações, vai ser o mesmo Deus das nações, vai ser o mesmo Deus, porque não é o tamanho da montanha, é se a fé existe. O problema é que a gente começa em fé, mas termina em raciocínio. Lembra, Deus não nos chamou para calcular, Deus nos chamou para crer. O problema é quando a gente pega a calculadora e começa a calcular. Pastor, mas tem um tempo, sim. Eu fico pensando nesse tempo que Sara estava esperando. Quantas vezes ela se frustrou quando a menstruação veio? Só uma mulher que espera ficar grávida sabe a tristeza disso. Mas eu quero dizer uma coisa para você: do mesmo jeito que Sara engravidou, você também vai engravidar. Porque o Deus que olha para o teu coração, Ele não vai te deixar. Imagina quando ela entrou na menopausa e parou o ciclo menstrual. Ela falou: agora pronto, acabou. Mas tinha alguém sustentando a promessa. Não, eu não estou dizendo para você que o caminhar de fé é fácil. Eu estou dizendo para você que não pode parar de caminhar. Eu não estou dizendo para você que não vai ter momento que você vai desanimar. Vai ter desânimo, você não pode ser vencido pelo desânimo. Ah, estou fazendo tudo isso e Deus não faz. Irmãos, eu acredito que quando a gente faz tudo o que tem que se fazer e a gente se frustra, e a gente entristece, Deus olha para a gente e diz: e aí, filho, como é que vai ser? Aí você dorme e no outro dia você diz: eu continuo crendo, Deus vai fazer. Eu fico pensando no sorriso que Deus abre e diz: é isso aí. Eu estou contigo, eu vou fazer, pode ficar tranquilo. E nesse processo Ele nos prepara, e nesse processo Ele nos forja. E nesse processo Ele nos faz um homem e uma mulher de Deus mais preparado. Amém? Agora que eu embalei, tem que parar. Então eu vou fazer algo hoje. Eu não quero tomar mais o tempo de ninguém. Nós vamos levantar, eu vou orar, vou te abençoar. Se você quiser ir embora, você vai embora abençoado, está tudo certo. Também não vou pedir para que os pastores fiquem, tá? Se você precisa ir embora, pode ir embora também. Eu vou ficar aqui. A Marli vai me ajudar, porque ela é minha esposa, ela tem que ajudar e pode ficar boa. Não estou dizendo que os outros, se quiserem, não precisam. Mas se você quiser ficar aqui e precisar de uma oração, eu quero orar por você. Quero colocar minha mão sobre sua cabeça e quero crer com você. Quero liberar um milagre na sua vida. Quero liberar a cura.
Não importa o que é, não importa o tamanho da montanha, Deus pode fazer, e Deus fará, no nome de Jesus. Pastor, o que eu faço com isso? Você tem duas coisas que você pode fazer. Você pode passar pelaquela porta, pegar tudo que eu disse e jogar naquele lixo. Ir lá bater papo no Éden, pegar teu carro, ir embora, assistir série e dormir. E amanhã acordar com as mesmas dificuldades, com os mesmos problemas, com as mesmas impossibilidades, com as mesmas fortalezas, com as mesmas dores, com os mesmos medos, e voltar nesse ciclo de novo, e estar aqui domingo, e você pode passar anos assim. Você pode falar assim: a partir de hoje eu creio que Deus vai mudar a minha história, e eu vou tomar uma posição, vou tomar uma postura de um homem e de uma mulher que crê que Deus já mudou a minha história, e eu vou viver uma história mudada, e vou trabalhar nisso. Eu posso mudar a tua história? Não consigo mudar a minha, mas eu conheço quem tem mudado a minha, que pode mudar a sua. E Ele disse que é o nosso companheiro. Lembra daquela música? Ah, eu quero ser como tu. Eu quero ser como tu, Jesus. Eu quero ser como tu. Eu quero ser um vaso em tuas mãos. Eu quero ser como tu. Vamos cantar uma vez, mais uma vez. Eu quero ser como tu. Eu quero ser como tu, Jesus. Eu quero ser como tu. Eu quero ser um vaso em tuas mãos. Eu quero ser como tu. Pastor, mas eu posso ser como Jesus? Ele espera. Eu posso ser como Jesus? Ele espera. Ele espera que eu e você ouçamos o Espírito Santo como Ele ouviu, que vejamos o Pai como Ele viu, que façamos as coisas que Ele fez, porque Ele disse assim: o que eu tenho eu vos dou. Deixa eu te dizer uma coisa, te ensinar uma outra coisa. Pastor, eu não tenho certeza se eu posso. Faz uma seguinte oração: Jesus, me batiza com o teu Espírito Santo. Eu vou pregar sobre isso talvez domingo, sobre o vestir da salvação e o revestir de poder. São duas fases na vida de um cristão: o vestir de salvação e o revestir de poder. São duas coisas completamente diferentes. O revestir de salvação, você se torna um crente em potencial de viver uma vida de poder. Você pode ser vestido de salvação, mas nunca viveu uma vida de poder. Mas se você for revestido de poder, aí o diabo vai ficar com medo de você. Amém? De pé? Deixa eu te orar, abençoando sua vida. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra, por esse ambiente, Deus, gracioso. Que graça que tem nessa noite. Que óleo estendido, que óleo derramado do Espírito Santo. Eu sei que pessoas aqui estão sendo ativadas. Quebra o jugo. Quebra o jugo, Deus. No teu nome, quebra o jugo. Eu sei, Deus, que tem pessoas aqui que são acorrentadas por Satanás. Quebra essas correntes em nome de Jesus. Essa casa será conhecida como casa de oração.
Essa casa será conhecida como a casa em que o poder de Deus é manifesto. Essa casa será conhecida como casa de salvação. Essa casa será conhecida como a casa onde o Deus Todo-Poderoso manifesta. Seremos conhecidos como os teus filhos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação do doce Espírito, do doce Espírito, do doce Espírito, do poderoso Espírito, do extraordinário Espírito, seja com você e com todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, agora e para sempre.